Há 36 mil anos, nas profundezas da Idade do Gelo, uma aliança improvável foi forjada. O homem e o lobo, dois predadores de topo, encontraram um terreno comum nas vastas e gélidas estepes. 20 mil anos mais tarde, o resultado dessa aliança ancestral assumiria formas inimagináveis, culminando no cão domesticado. 11 mil anos atrás, o pacto foi renovado. O ser humano voltou-se para a ovelha, depois para a cabra, a vaca e o cavalo. Com uma força transformadora, começamos a remodelar o mundo natural à nossa imagem, convertendo a indomável vida selvagem em companheiros e sustento. Mas a tapeçaria da domesticação é notável não apenas pelos fios que tecemos, mas também por aqueles que se recusaram a ser tecidos. Os dinossauros, claro, foram poupados a este destino, extintos muito antes da nossa ascensão. Mas e os outros? O urso, a gazela, a zebra, o bisão. Criaturas que partilharam o nosso mundo, que foram caçadas e observadas. Por que é que estes animais nunca se submeteram ao nosso jugo? A resposta reside num delicado equilíbrio de biologia, temperamento e oportunidade. Para que um animal se torne doméstico, um conjunto de critérios rigorosos deve ser cumprido. O primeiro, e talvez o mais crucial, é o temperamento. O lobo, apesar da sua ferocidade, possuía uma estrutura social que nos era familiar. Ele compreendia a hierarquia, a cooperação. Quando a caça era abundante, a coexistência era possível. O homem abatia um bisão, retirava as partes mais valiosas, a língua, a bossa de gordura, e deixava a carcaça para trás. Das sombras, os lobos emergiam. Era uma dança delicada de coexistência. Os humanos partiam, os lobos aproximavam-se. Não havia conflito, apenas uma partilha tácita. 2, 3 gerações, e a desconfiança mútua floresceu numa parceria letal. O homem com a sua lança, o lobo com as suas presas. Juntos, eram mais do que a soma das suas partes. Agora, consideremos o urso. Este é um soberano solitário, um predador que não depende de uma matilha para sobreviver. A sua mente não está programada para a doramente poderosa. Mesmo os treinadores modernos, que criam ursos desde o nascimento, admitem a verdade inquietante. Um urso nunca é verdadeiramente domesticado. A sua obediência é temporária. A sua natureza selvagem está sempre latente, a um instante de emergir. Outros animais pareciam candidatos perfeitos, mas falharam por razões mais subtis. O gamo e a gazela, duas das presas mais caçadas no crescente fértil, nunca fizeram a transição. O gamo, que vive em matagais densos, alimenta-se de folhas e cascas de árvores, não de erva. Tentar criá-los em cativeiro em grande escala resultaria na rápida degradação do seu habitat. Em poucas estações, a terra estaria esgotada, incapaz de os sustentar. Além disso, a sua estrutura social difusa e os seus sistemas de alarme complexos tornavam-nos difíceis de gerir e pastorear. Com a gazela, o desafio era ainda mais fundamental. Esta criatura é uma atleta de elite, capaz de saltar a uma altura de quase 5 metros. Imagine o pastor primitivo, erguendo com esforço uma cerca de madeira ou pedra, apenas para observar o seu rebanho saltar para a liberdade com uma graça desafiadora. A contenção era, simplesmente, uma impossibilidade prática. A história da domesticação não é, portanto, uma saga do domínio humano. É um diálogo, por vezes bem-sucedido, muitas vezes frustrado, entre a nossa necessidade de controlo e a essência irredutível do mundo selvagem. É um espelho que reflete tanto o nosso poder de moldar o mundo, quanto os limites intransponíveis impostos pela própria natureza. Nas vastas planícies, onde a sobrevivência é uma arte de velocidade e instinto, a gazela reina suprema. Tente confiná-la. Construa uma cerca. No instante, com uma elegância que desafia a gravidade, ela irá saltar para a liberdade. Uma vez livre, jamais será recapturada. É a personificação da velocidade indomável, um espírito que o enche. Nos anais do Antigo Egito, gravados em frescos milenares, vislumbramos uma ambição. Gazelas presas por coleiras,
um sonho de domesticação que nunca se concretizou. Mesmo na remota ilha de Socotorá, a sua presença é um enigma. É improvável que tenham atravessado o oceano a nado. Foram, quase certamente, transportadas por humanos, testemunhas silenciosas de uma tentativa falhada de domar o indomável. A ideia existiu, a tentativa foi feita. Mas a natureza da gazela recusou-se a ceder. Este enigma da domesticação torna-se ainda mais profundo quando olhamos para a savana africana. Ali, duas silhuetas familiares partilham a paisagem, o cavalo e a zebra. Parentes próximos, ambos do gênero Equus. Mas por que o cavalo e não a zebra? Por que é que um se tornou o nosso maior aliado e o outro permanece um símbolo da selva selvagem? A resposta reside no temperamento. A zebra, apesar da sua familiaridade visual, carrega em si uma agressividade primordial, uma desconfiança inata que a tornou impossível de subjugar de forma consistente. No entanto, um parente próximo não partilhava desta fúria. O burro, originário das paisagens áridas do Médio Oriente e de África, provou ser um parceiro mais complacente. Um animal pragmático capaz de subsistir com a vegetação mais escassa, com um forte instinto de rebanho e uma agressividade controlável. Nestas condições, a sua domesticação foi um sucesso. Podia carregar fardos, aliviar o peso das costas humanas. Era possível montá-lo, mas não por muito tempo, nem para grandes distâncias. A sua resistência era notável, mas a sua pequena estatura impunha limites. Era um passo importante, mas não a revolução. O verdadeiro ponto de viragem, a revolução que redefiniria o poder e a distância, ocorreu há cerca de 4.000 anos. Nas estepes que se estendem do sul dos Urais ao norte do atual Cazaquistão, um povo fez uma descoberta que mudaria o curso da história. Eles domesticaram o cavalo. Não foi um acaso, foi um projeto deliberado. A arqueologia revela-nos as ferramentas específicas para o seu treino, os primeiros elementos de arreios, os psálios que controlavam a sua força. E de forma mais dramática, a sua presença em rituais funerários. Quando um chefe de estatuto morria, não partia sozinho. Dezenas de cavalos eram sacrificados para o... No momento em que os povos da estepe dominaram a montaria, o equilíbrio de poder no mundo antigo foi irrevogavelmente alterado. A pecuária equina espalhou-se como um incêndio na estepe. De repente, a civilização ganhou uma nova velocidade. A informação, as mercadorias, os exércitos, tudo se movia a um ritmo dezenas de vezes mais rápido. A agricultura tornou-se mais eficiente, as conquistas mais vastas. O mundo encolheu e as ambições humanas expandiram-se. De certa forma, foi o cavalo que forjou a civilização como a conhecemos. As provas estão gravadas a fogo na história. Pensemos nos Hyksos, um povo do Levante que invadiu o Egito. A terra dos faraós, com as suas pirâmides, templos e uma cultura milenar, não possuía cavalos. Quando os carros de guerra dos Hyksos surgiram no horizonte, toda a magnificência egípcia evaporou-se instantaneamente. O poderio de uma das maiores civilizações da antiguidade foi aniquilado, não por um exército maior, mas por uma tecnologia superior, a parceria entre o homem e o cavalo. Séculos mais tarde, no Novo Mundo, a história repetiu-se com uma brutalidade ainda maior. Algumas dezenas de cavaleiros, 200 infantes e um contingente de aliados locais. Com esta força minúscula, Hernán Cortés e Francisco Pizarro derrubaram os impérios Azteca e Inca. Os espanhóis não eram inerentemente mais fortes, nem mais inteligentes, nem mais numerosos, mas possuíam uma arma que era, para os nativos, um pesadelo biomecânico: o cavaleiro, uma fusão de homem e besta que parecia invencível. A história humana não é apenas uma crônica de reis e impérios, mas também a história silenciosa dos animais que caminharam, correram e lutaram ao nosso lado. A domesticação do cavalo não foi apenas a subjugação de uma espécie, mas a criação de uma simbiose que deu à humanidade o poder de remodelar o planeta à sua imagem. O eco dos seus cascos não ressoa apenas nos campos de batalha do passado, mas na própria velocidade com que o nosso mundo moderno se move. A imagem está gravada na nossa consciência coletiva. O guerreiro nativo americano, imponente,
com o seu toucado de penas a ondular ao vento, cavalgando pelas vagas selvagem e indomável. No entanto, esta cultura, na sua forma mais pura e gloriosa, foi tragicamente efêmera. Durou apenas cerca de 30 anos, um piscar de olhos na longa marcha da história. O tempo de uma única geração testemunhar o seu nascimento, o seu apogeu e a sua queda vertiginosa. Antes da chegada do cavalo, trazido pelos europeus, a vida nas grandes planícies era imprevisíveis e dotados de uma fúria primordial. A sua domesticação era impensável. Sem uma montada, caçá-los de forma eficiente era quase impossível, limitando o crescimento e a mobilidade das tribos. Mas então, o cavalo chegou. E tudo mudou. Para as tribos das planícies, foi como se um deus tivesse descido à terra. A cultura explodiu numa torrente de energia. Nômades formidáveis, mestres da equitação, surgiram como se tivessem nascido na sela. A caça ao bisonte transformou-se numa arte precisa e abundante, garantindo um excedente de comida, peles e ossos. Foi um renascimento, uma era dourada de prosperidade e poder. Mas a mesma maré que trouxe o cavalo, trouxe também as espingardas e a doença. A cultura que floresceu tão rapidamente murchou com a mesma velocidade. A glória de 30 anos evaporou-se sob o avanço implacável de uma nova era. Este padrão dramático não foi exclusivo do norte. Mais a sul, nos territórios que hoje são o Chile e a Argentina, os povos araucanos e patagônicos também abraçaram o cavalo com uma ferocidade notável. Transformaram-se numa força militar a ser reconhecida, desafiando o poderio do Império Espanhol. Chegaram a saquear cidades coloniais, a controlar vastos territórios e a sonhar com a criação do seu próprio Estado soberano. A sua resistência foi, em muitos aspectos, ainda mais longa e tenaz do que a dos seus irmãos do norte. Mas no final, a equação do poder era desoladoramente simples. A coragem e a perícia equestre, por mais brilhantes que fossem, não podiam competir indefinidamente com o aço, a pólvora e os canhões. Isto levanta uma questão mais profunda, uma questão que ecoa através dos continentes. Por que é que as Américas, um mundo vasto e rico, não possuíam os seus próprios animais de carga e montaria? A resposta reside num passado distante, numa tragédia ecológica ocorrida milênios antes. A irônia é imensa. O cavalo, como espécie, evoluiu originalmente na América do Norte. Mas quando os primeiros humanos atravessaram a ponte terrestre de Bering e chegaram a este novo mundo, encontraram uma megafauna que nunca antes tinha conhecido um predador com tal inteligência e eficácia. O resultado foi uma blitzkrieg de caça que durou séculos. Os cavalos ancestrais foram caçados até a extinção. O mesmo destino abateu-se sobre os mamutes lanosos, os mastodontes colossais e os camelos pré-históricos. Quando as sociedades nativas americanas atingiram o ponto de desenvolvimento em que a domesticação de animais se tornaria possível, os melhores candidatos já tinham desaparecido para sempre. Os que restaram eram inadequados. O bisonte, apesar da sua abundância, possuía um temperamento indomável e uma fúria imprevisível. A antilocapra, ou pronghorn, era a criatura mais veloz do continente. Um borrão de velocidade impossível de capturar e conter. Na América do Sul, houve um sucesso notável. Nos picos dos Andes, os povos antigos domesticaram a lhama e a alpaca. Estas criaturas dóceis e resilientes forneceram lã preciosa, carne e a capacidade de transportar cargas limitadas. Foram vitais para o desenvolvimento de civilizações como a Inca, mas tinham limitações severas. A sua espinha dorsal frágil torna-as incapazes de suportar o peso de um cavaleiro. Reproduzem-se lentamente e estão adaptadas a um ecossistema muito específico de alta altitude. Eram perfeitas para a vida nas montanhas, mas inadequadas para impulsionar a conquista de um império continental. Não é de admirar que, com a chegada dos espanhóis, a criação de ovelhas e gado, mais robustos e versáteis, tenha rapidamente suplantado a pastorícia andina tradicional. Se o Novo Mundo era um cofre de tesouros biológicos esvaziado, a África era o seu oposto. Um continente repleto de uma megafauna espetacular. Zebras, gnus,
elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Por que é que os povos africanos não domesticaram estes animais? A resposta é simples e brutal. Eles tentaram e falharam. A zebra, com a sua aparência de cavalo listado, parece o candidato óbvio, mas a sua beleza esconde uma natureza intratável. As zebras são extremamente agressivas, distribuindo coices capazes de estilhaçar ossos e mordidas ferozes. A sua estrutura social e o seu instinto de fuga são fundamentalmente diferentes dos do cavalo. Mesmo as tentativas modernas, com todo o conhecimento da zootecnia, resultaram em fracassos consistentes. E o elefante africano? É verdade que os elefantes asiáticos foram domesticados, mas o seu primo africano é uma criatura muito diferente. Maior, mais agressivo e mais imprevisível. Houve tentativas históricas, como as dos cartagineses que usaram elefantes de guerra, mas tratava-se de domar indivíduos selvagens, não de uma verdadeira domesticação sustentada ao longo de gerações. Quanto aos hipopótamos e rinocerontes, a mera sugestão é um convite ao desastre. O hipopótamo, apesar da sua aparência pachorrenta, é uma das forças mais letais dos rios africanos, responsável por mais mortes humanas do que muitos dos predadores mais famosos. Assim, a história da humanidade revela-se não apenas como um conto de engenho e vontade, mas também como o resultado de uma lotaria biológica. O destino das civilizações foi, em grande parte, moldado pela presença ou ausência de algumas espécies-chave. O eixo da história inclinou-se não por causa de uma superioridade inata de um povo sobre outro, mas porque, num continente, havia um cavalo para ser montado e um boi para puxar o arado, enquanto noutros havia apenas o eco de gigantes extintos e a presença indomável de uma natureza que se recusou a ser subjugada. No coração de África, uma criatura ceifa mais vidas humanas do que o leão, o rei da savana. Não possui garras afiadas nem presas venenosas. É o hipopótamo, um herbívoro territorial e imprevisível. Um lembrete violento de que nem todos os animais nasceram para caminhar ao nosso lado. A domesticação é uma dança delicada, um pacto milenar entre espécies, e nem todos os seres vivos estão dispostos a aprender os passos. O rinoceronte, uma fortaleza de músculo e queratina, partilha o mesmo destino indomável. As antílopes e gazelas, por sua vez, são demasiado velozes, os seus instintos gravados com um medo primordial que a paciência humana não consegue apagar. Selecionamos os dóceis, os sociais, os que se curvavam à nossa vontade. Mas e se a história tivesse sido diferente? E se os gigantes de um mundo perdido tivessem sobrevivido para testemunhar a ascensão da humanidade? Imagine-se um caçador do Paleolítico. A sua casa é uma gruta fria, o seu mundo é um campo de batalha pela sobrevivência. Lá fora, não vagueiam mamutes lanosos, mas sim colossos de outra era. O Triceratops, à primeira vista, parece o candidato perfeito. Um herbívoro que vive em manadas, com a massa de um elefante moderno. Um tanque de guerra vivo. Por que não domesticá-lo? O primeiro obstáculo, e talvez o mais intransponível, reside no cérebro. Os dinossauros, em geral, possuíam cérebros incrivelmente pequenos em proporção à sua massa corporal. Comunicar com um Triceratops seria mais frustrante do que tentar argumentar com uma rocha. Ele simplesmente não compreenderia os comandos, as intenções, a subtil linguagem da cooperação. O seu comportamento seria regido por puro instinto, uma programação antiga e imutável. O segundo problema é o ritmo da vida. Os dinossauros punham ovos, muitos ovos. A domesticação não é apenas amansar um indivíduo, é controlar a reprodução de uma espécie ao longo de gerações, selecionando os traços desejáveis. Para controlar uma população de Triceratops, seria necessário vigiar cada ninho, proteger cada ovo, um esforço monumental e impraticável para uma tribo nômada. E, finalmente, a escala. Um Triceratops adulto pesava mais de 5 toneladas. Para sustentar tal massa, um único animal necessitaria de vastos territórios, consumindo centenas de quilos de vegetação diariamente. Uma única família de caçadores-recoletores, lutando pela sua própria sobrevivência, seria incapaz de alimentar tal colosso.
A logística seria um pesadelo. Mas suponhamos, por um momento de pura fantasia, que todos estes desafios fossem superados. Que um Triceratops fosse criado desde o ovo, dócil como um cordeiro. O que se faria com ele? A sua espinha dorsal, rígida e estruturada para suportar um peso imenso, não foi feita para ser montada. Atrelá-lo a um arado? Seria como tentar colocar arreios num rinoceronte em fúria. A sua utilidade prática seria nula. A resposta, portanto, é um retumbante não. Os grandes dinossauros herbívoros teriam permanecido como forças da natureza, selvagens e indomáveis. Contudo, nem todos os dinossauros eram gigantes. O cinema popularizou a imagem do Velociraptor como um predador inteligente, do tamanho de um homem. A realidade, porém, é menos cinematográfica e mais fascinante. O Velociraptor real era do tamanho de um peru, coberto de penas, uma criatura mais próxima de uma ave de rapina letal do que de um monstro escamoso. Essencialmente, uma ave de rapina com dentes. Será que podemos domesticar uma ave de rapina? A resposta está na história. A falcoaria é uma arte antiga, uma parceria entre o homem e o falcão. Os gaviões também foram treinados. Teoricamente, sim, um Velociraptor poderia ser treinado para a caça. Mas transformá-lo num cão de estimação seria impossível. A sua estrutura social e os seus métodos de caça são fundamentalmente diferentes dos canídeos. Não haveria lealdade, apenas uma aliança de conveniência baseada no instinto e na recompensa. Se os dinossauros tivessem sobrevivido, o nosso relacionamento com eles seria, na melhor das hipóteses, um cruzamento exótico entre uma quinta de avestruzes e a arte da falcoaria. O grande capítulo da domesticação, ao que parece, já foi escrito. Os animais que eram úteis, dóceis e adaptáveis já foram integrados na nossa sociedade há milênios. Hoje, a domesticação tomou um novo rumo. Criamos ratos para laboratórios, furões como animais de companhia, coelhos e avestruzes para a indústria alimentar. Mas o conjunto de parceiros verdadeiramente transformadores parece estar esgotado. O que resta é, na sua maioria, um passatempo, um fascínio pelo exótico. Lagartos, baratas, louva a Deus. Mas a humanidade nunca deixa de procurar novas fronteiras. Se não podemos domesticar o que a natureza nos oferece, talvez possamos criar do zero. O caminho agora não é o da paciência e da seleção artificial, mas o da engenharia biológica. A carne cultivada em laboratório, um músculo que cresce desprovido de sistema nervoso, de consciência, de um animal inteiro, já é uma realidade tecnológica. Deixamos para trás a era de domar o selvagem para entrar na era de o fabricar. A nossa busca milenar por controlo sobre o reino animal está a chegar a uma conclusão estranha e profunda. Já não procuramos um parceiro na natureza, procuramos substituí-la. A questão que permanece não é se podemos, mas o que nos tornaremos quando o último elo selvagem for trocado por uma criação da nossa própria vontade. Desenvolve-se diante dos nossos olhos. Uma revolução silenciosa, cultivada em laboratório. Há 3 décadas, ecoava uma promessa audaciosa nas fronteiras da ciência. A carne artificial estaria em todas as prateleiras. A realidade ainda não alcançou a visão, mas o movimento é inegável e o seu ritmo acelera. É possível que, durante o tempo de vida da geração atual, testemunhemos a sua produção em escala industrial. Uma fonte de proteína acessível não apenas a milionários por uma porção ínfima, mas a pessoas comuns. Nesse ponto, a humanidade deixará de apenas domesticar o selvagem. Estaremos a criar o novo. Mas a questão fundamental paira sobre nós. Qual será o impacto no ecossistema? Os animais domésticos que hoje nos sustentam são, em certo sentido, os substitutos da megafauna que os nossos antepassados aniquilaram. Onde o ser humano chegava a um novo continente, os mamutes, os bisontes e os cavalos selvagens desapareciam, dando lugar a vacas, ovelhas e cavalos domesticados. Uma substituição na tapeçaria da vida. Mas se criarmos algo do zero absoluto, algo que a natureza nunca concebeu, não estaremos a abalar os alicerces do nosso mundo? E, uma vez que somos parte intrínseca desse ecossistema, não estaremos, em última análise,
a abalar a nossa própria existência? Existe, contudo, um cenário ideal. Um futuro em que a humanidade transita para uma carne cultivada, desprovida de sistema nervoso e de sofrimento. Vastas extensões de terra, antes dedicadas a pastagens e culturas, seriam devolvidas à natureza, repovoadas com as feras selvagens que outrora as percorriam. Com o poder da engenharia genética, poderíamos até mesmo reintroduzir os gigantes da Idade do Gelo. Isso leva-nos a uma pergunta anterior. Por que domesticamos o lobo, mas não o dinossauro? A resposta mais simples é o tempo. Os grandes répteis extinguiram-se há 65 milhões de anos, muito antes do nosso aparecimento. Mas mesmo que tivessem sobrevivido, o seu destino não seria a domesticação. Eram demasiado grandes, demasiado perigosos, desprovidos da inteligência social necessária. A domesticação foi um processo seletivo. Aconteceu com aqueles que estavam perto, com os que estavam dispostos ao contacto, com os que podiam integrar-se nas nossas vidas. O lobo aproximou-se da fogueira. O cavalo selvagem cedeu à mão humana, mas a zebra e a gazela não. Esta foi a seleção natural da domesticação. Agora, avançamos para além desse limiar. Já não se trata de domar a natureza existente, mas de arquitetar uma nova. Ao embarcarmos nesta jornada, a questão não é apenas o que faremos com o mundo, mas o que esta nova capacidade fará de nós.